Olá, meus futuros concursados, voltei aqui para compartilhar com vocês como foi a minha experiência fazendo a prova do TRT ontem. Fiz a prova ontem aqui do TRT do Espírito Santo e hoje eu tô assim, só pó, tô bem cansada. Mas antes eu queria relembrar algumas coisas com vocês. O último vídeo que eu fiz aqui, faz alguns meses, eu comentei que eu tava estudando, né, voltando a estudar, fiz até um cronograma certinho, bonitinho, mas aconteceram algumas coisas ruins no meu trabalho, eu chegava em casa assim, muito cansada, eu comecei a ter dificuldade de enxergar à noite e eu saí de férias, fiquei um mês de férias, voltei, tratei de melhorar a minha visão para conseguir enxergar de noite, porque eu não estava conseguindo estudar por causa disso. Logo depois saiu o concurso do TRT. Num primeiro momento eu não ia prestar esse concurso, mas aí eu fui vendo que não tinha certas matérias que eu não queria estudar. Só tinha aquelas matérias básicas mesmo de direito constitucional, administrativo, tudo que eu já tinha estudado, aí eu resolvi fazer. Eu fui realmente começar a estudar para o concurso do TRT uma semana depois que saiu o edital. Agora vamos para o dia da prova. Gente, e esses dias assim, tá tão quente, abafado, dando temporal de tarde. A minha prova era de tarde, né, que eu fiz de analista. A gente entrou na faculdade, lá tava vindo, assim, a gente olhava pela janela, tava vindo um temporal. Chuva, vento, raio, tudo isso aí, né? A faculdade que eu fiz a prova foi a Novo Milênio. Eu não consegui ficar nem no corredor da faculdade, de tão abafado que tava. Normalmente eu não entro dentro da sala logo, né? Eu fico um pouco no corredor, espero um pouquinho, né? Gente, mas o corredor tava tão abafado, não tinha ventilação. Eu peguei e entrei na sala logo. Não tinha ar-condicionado e eu sinto que isso também atrapalhou na hora da prova. Tinha duas janelas ao fundo pintadas de preto, tava ventando, o pessoal fechava a janela, acabou a energia, fez muita falta no ar-condicionado. Na prova que eu fiz para agente de saúde, o ar-condicionado tava um gelo. Essa não tinha, a gente estava sentindo muito calor. E eu com calor, eu não consigo me concentrar bem. Eu reparei que tinha muita gente de fora fazendo essa prova. TRT assim, né? Vem gente de tudo quanto é canto no Brasil. Mas eu mesmo, assim, por mim, eu não vou pra fora não. Eu fiz porque é aqui do Espírito Santo mesmo, porque eu não tenho intenção de sair daqui. Na minha sala, só faltou uma ou duas pessoas, talvez. Porque o que eu vi mesmo foi só uma pessoa que faltou. Ou seja, quem se inscreveu estava lá realmente para fazer a prova, para brigar pela vaga. Essa prova foi diferente, foi com 70 questões para 4 horas de prova. Tinha questões fáceis e questões difíceis, mas assim com entendimentos de tribunais. Essa parte de entendimentos eu não me aprofundei, porque eu não tive tempo realmente para estudar para isso, né? Agora eu decorei mais assim o que tinha na Constituição, tal, essas coisas. Mas foi pesado. As questões em si não estavam difíceis. Eu sei que de todas as provas que eu fiz até hoje, eu acho que essa é a 9ª. Era a prova que eu estava mais preparada para fazer, que eu mais tinha estudado, que a matéria assim vai amadurecendo na nossa mente, sabe? Eu estava muito mais preparada para fazer essa prova do que para os outros concursos aí que eu já fiz. Eu estudei bem mais. No dia anterior eu fiz 8 horas líquidas, eu não estava conseguindo fazer esse tempo nos outros concursos que eu fiz antes, não estava estudando direito, estava assim, sabe, me obrigando a estudar. Nessa prova não foi assim, eu estudei de boas. Eu sempre começo a responder as questões pela parte da legislação até o final, porque geralmente é onde tem o maior número de pontos. Então eu começo lá de legislação, fui para direito constitucional, direito administrativo até o final. Depois eu volto lá no início para português, informática, RLM, essas coisas assim. Foi assim que eu comecei. Comecei bem pra caramba. Eu fiz as de legislação, depois direito constitucional, direito administrativo, aí teve administração pública, AFO e gestão de pessoas. Quando chegou em administração pública eu já tava cansada. Gente, eu já tava num cansaço. Não era eu. Isso nunca me aconteceu durante o tempo de fazer a prova. Nunca me aconteceu. Eu já tava cansada. Tipo, eu tinha visto, três matérias e minha mente já tava assim,
voando. Meu olho começou a lacrimejar, começou a me incomodar, eu não conseguia ficar olhando assim para a prova e me concentrar. Eu não estava conseguindo me concentrar, não sei por quê, por que motivo eu não consegui me concentrar nessa prova. Quando chegou lá para A, eu já estava trocando as alternativas, tipo, eu não estava entendendo nem mais o que eu estava lendo. Bem isso. E quando eu terminei gestão de pessoas, eu ia para português, aí deu 1 hora de prova. Só isso aí deu 1 hora de prova. Queria dar um tempo, fui no banheiro. Tinha a questão das específicas que eu já tinha feito em outras provas anteriores da FCC. Tinha questão que era copia e cola. Tinha outras, não. Algumas, teve acho que umas 2 só de assuntos assim, que eu não tinha estudado, que eu não tinha visto ainda. Mas pensa só, a minha mente estava tão cansada, né? FCC, Fundação Câncer Concurseiro, estava tão cansada que eu não conseguia nem chutar consciente. Quando eu voltei do banheiro, eu comecei a fazer as questões de português. Gente, eu tentava olhar com os meus óculos, eu não estava conseguindo focar. E eu tirando os óculos, eu também não conseguia focar pela altura que eu estava, né, da carteira. A solução foi, eu tive que tirar os meus óculos e ficar bem abaixada, assim, olhando para... Porque a minha miopia é alta, né? Eu tive que tirar os meus óculos e fazer a prova sem os óculos. Porque aí sim, meu olho parou de lacrimejar, parou de incomodar e eu consegui prestar atenção no que eu estava lendo. Eu fui para português. Quando eu fui olhar para português, eu não tinha reparado ainda a quantidade de questões. Eram 18. 18 questões de português. 18. Não tinha 2 textos, tinha 3 textos. E não era assim muito grande, mas também não era muito pequeno. Inclusive, um texto eu acho que foi de um livro que eu já li quando eu estava no ensino médio. Um texto lá de um historiador. Eu olhei aqueles 3 textos, 18 questões, gente. E assim, português não estava difícil. Mas sabe quando você está cansado, você lê e não entende nada? Foi exatamente isso. A banca me pegou no cansaço. Aí eu fiz algumas questões, olhei RLM, porque não tinha informática, tinha só RLM+. E eu sempre deixo RLM para o final. O que não é bom, porque automaticamente você tem que fazer conta, você tem que pensar mais, você tá com a mente cansada. Mas não tem jeito, eu sempre deixo para o final. E eu olhei para aquelas questões fáceis, muito fáceis, muito fáceis. Mas eu não conseguia pensar. Eu tava tão cansada que eu não conseguia pensar, uma questão simples, eu não conseguia. Eu tentei fazer, eu não consegui. Nisso, deu as 2 horas de prova, ou seja, só nisso aí, já tinha passado 2 horas de prova. Eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O meu marido tinha feito a prova do nível médio na parte da manhã, e ele falou que não tinha dado tempo. Quando ele viu, faltava meia hora só para terminar a prova e não conseguiu fazer tudo, e eu estava indo para o mesmo caminho. Então, o que eu fiz? Eu comecei já a marcar as questões que eu tinha feito no gabarito. Só que aí entra o erro, o maior erro que eu cometo na hora de fazer as provas. Por que eu gosto de gravar essas coisas? Porque eu vejo os erros que eu cometo. O meu maior erro é tentar olhar as questões 2 vezes. Sim, 2 vezes. E isso sempre deu certo. Sempre, mas não com a FCC. Todas as provas de concurso que eu faço, eu sempre fico no finalzinho, mas eu sempre consigo ver 2 vezes a mesma questão. Por quê? O meu cérebro parece que ele não consegue focar assim. Logo, quando eu vejo a questão, eu não consigo focar, reconhecer um erro. Às vezes eu vou embanando as alternativas. Então, no final, depois que eu faço tudo, eu volto, só dou uma olhadinha lá. Às vezes desmarco o gabarito, coloco outro gabarito e acerto, porque o meu cérebro, naquele momento, ele não conseguiu achar a resposta. Mas depois, com aquele assunto na minha mente, vai meio que puxando as respostas automaticamente e eu vejo onde eu errei. Eu vejo qual é a opção correta. Só que isso demanda tempo, né? E para FCC, tempo é ouro. Mesmo assim, eu ainda olhei algumas questões, aí voltei lá para Direito Constitucional e fui passando para o gabarito. Aí fazia umas de português, já passava direto para o gabarito. Fazia umas de Direito Administrativo, já colocava no gabarito, isso 2 horas antes, no meio da prova. É engraçado que sempre nas outras provas me sobrou tempo e eu conseguia chutar consciente. Eu conseguia encontrar uma resposta assim, da questão
Só de lendo mesmo, interpretando, mesmo sem ter estudado aquele conteúdo às vezes. E com essa eu não consegui fazer isso. Gente, eu não sei o que aconteceu. Minha mente assim, eu não consegui me concentrar. A banca realmente cansa bastante a gente. E o calor que tava, tipo, tá igual agora, abafado. Isso me atrapalha muito. Quando eu falo que no primeiro momento, às vezes eu não consigo achar a opção correta e o meu cérebro vai trabalhando assim, em segundo plano, isso aconteceu com uma questão de RLM, que estava tão fácil que eu não consegui fazer. Mas quando eu estava fazendo outra questão, a resposta me veio na mente. Ou tinha uma questão também que falava sobre o TST, a idade lá de uma pessoa. E quando eu li da primeira vez, eu não li TST, eu li TRT. Eu fiz uma bagunça, aí troquei o gabarito. Eu fui refazendo algumas questões específicas e colocando no gabarito, E de português, colocava no gabarito, fazia mais um pouco. E eu querendo que desse as 3 horas de prova, porque, cara, tava passando muito rápido. E eu olhava para aquele reloginho que eles colocam lá na frente e ninguém marcava a terceira hora da prova. E eu ficava olhando, gente, não vai dar a terceira hora não. Que eu tava assim meio perdida. Aí, quando eu olhei de novo, já tinha marcado lá que já tinha passado 3 horas de prova, só faltava 1 hora. Aí eu, ok, dá pra eu fazer tranquilo, né? Peguei, fui no banheiro, voltei pra dar uma arejada na mente, voltei pra fazer as outras questões ainda, que tinha questão que eu não tinha feito ainda, nem de português, nem de RLM. E tinha questão lá de AFO e de gestão de pessoas que eu não tinha conseguido nem chutar o nível do cansaço da pessoa. Daí a pouco, a fiscal fala, gente, só tem mais meia hora de prova. Eu, socorro, Deus. Literalmente foi um socorro, Deus. Várias pessoas assim da sala ficaram surpresas, né, por faltar só 30 minutos pra prova, como assim, de 1 hora faltou 30 minutos, assim, Gente, eu fiquei desesperada. Fiquei, meu Deus, ainda falta passar um monte pro gabarito, metade ainda faltava. Rever algumas questões, né, que eu não sabia direito, meu cérebro não tava mais pensando. Eu errei uma no gabarito, quando eu fui passar. Eu errei uma. Porque eu sempre faço aquela técnica de fazer um pontinho, depois confirmar, ir lá, preencher a bolinha. E naquela pressa, eu não... Gente, nunca aconteceu isso comigo. Nunca errei um gabarito, foi a primeira vez. Eu não consegui parar para pensar nas questões que eu ainda faltava para fazer. RLM, eu só fiz 2. O resto, eu chutei no gabarito. Literalmente, gente, dá até vergonha de falar isso. Mas eu chutei no gabarito. Eu nunca fiz isso. Eu fiz isso uma vez, mas era no Enem, sabe? Não era em prova de concurso, porque prova de concurso eu sempre consegui fazer tudo direitinho. Fazer isso, gente, foi a primeira vez. Espero que é a última, né? Porque eu vou aprender a gerenciar o meu tempo com a FCC. Eu soube que deu as 4 horas de prova e teve gente que não conseguiu marcar o gabarito. Gente, foi muita questão. 70 questões é muita coisa para 4 horas de prova. 4 horas de prova é muita questão, gente. Não dá. A gente teria que ter 5 horas. 5 horas para fazer as questões assim, ó. Fora que eu lia as alternativas e dava tudo D. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa de errado. E hoje a gente estava lendo um comentário aqui de uma pessoa que teve uma prova, e não sei lá onde, que deu... O gabarito era 11 letras A seguidas. Por que eles fazem isso, gente? Por quê? Pra confundir nossa cabeça. Outra coisa, que ficou muita gente no finalzinho da prova. Nas outras provas que eu fiz, geralmente só ficava eu e algumas outras pessoas, assim, poucas. Nessa não, tinha muita gente na sala. Muita gente, assim, desesperada pra terminar a prova. Teve 5 domingos que eu fiz prova em casa, simulando, né, o que poderia acontecer, o tempo que eu gastaria e tal. E, assim, todas as provas que eu fiz foram com menos do que 70 questões, né, porque tinha de outras matérias que eu não estava estudando, que não caía na minha prova, mas todas eu ficava muito cansada mesmo. Eu nunca fiquei tão cansada assim para fazer prova. E no dia da prova aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu fiquei muito cansada, o cansaço me derrubou. Eu não conseguia prestar atenção nas alternativas, uma coisa assim de doido. É engraçado que eu já ouvi algumas pessoas falando assim que você vai fazendo as provas, né, de concurso, faz uma, faz outra. Nem sempre você vai subir, sabe? Fazer uma melhor do que a outra. Às vezes você faz uma melhor, outra pior, às vezes melhor. E eu achava que era tudo assim. Você ia fazer, né, e só ia aumentar o seu nível, né? Tá.
Dessa vez não deu muito certo para mim, não. A FCC me cansou. Enfim, desse concurso eu tiro aprendizados, ou seja, FCC e FGV tem que tomar muito cuidado com cansaço, mas com certeza o pior erro foi a minha ideia de ver a questão 2 vezes. Às vezes só dá uma olhada assim, mas só de você olhar para aquela questão 2 vezes já come o seu tempo. Isso é algo assim que eu tenho que aprender para os próximos concursos, principalmente se eu pegar uma FCC ou uma FGV. Outros, assim, esses concursos menores que eu já fiz, eu consegui fazer a prova desse jeito, olhando 2 vezes a mesma questão, de boas, sobrou tempo. Agora, esses concursos com bancas maiores, engraçado que deu até para fazer isso com o Quadrix, com o CESP, de boas. Agora essas duas, gente, muita questão. Nossa. Bom, esse é o meu trágico aprendizado com a FCC, né, nessa prova do TRT. Lembrando que as questões não estavam difíceis, gente, a prova não estava difícil, né, com relação assim, aos conteúdos. O problema foi o tempo. Eu não consegui gerenciar o tempo, tentar fazer a mesma coisa do que eu já fiz em outros concursos e deu certo, mas dessa vez não deu muito certo, não. E eu também ainda nem tive coragem de olhar o gabarito, não. Mas tudo bem. Agora é se preparar para a próxima prova. Até mais.